Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ChaveCast. Eu sou a Tarsis, idealizadora do Mulheres que Realizam, e estou aqui nessa jornada de conversar com as coautoras da terceira edição desse projeto. Já chegamos em 3 edições. Seja muito bem-vinda, Adriana. Oi, Tarsis. Muito feliz por estar aqui hoje. Muito bem-vinda, Denisa. Obrigada, e é uma honra para mim fazer parte desse projeto maravilhoso. Que legal, eu também estou muito feliz de estar aqui nessa jornada, ouvindo vocês, conversando com vocês, batendo papo com todas. É um projeto inédito para mim também, nesses podcasts, então é uma oportunidade diferente que a gente tem de se conectar, né? Odri, como é que é para você, minha amiga de longa data, fizemos faculdade juntas, né? Ser coautora pela segunda vez desse projeto. Tem coisas inéditas nessa terceira edição também, né? A Adriana foi a primeira coautora da terceira edição, né? Eu quero. Como é que foi para você escrever a segunda edição e tomar a decisão que você também queria estar nessa terceira edição desse projeto? Quando eu entrei na segunda edição, eu tinha uma mensagem para passar. E foi tão gostoso, foi tão legal o processo de escrever, que eu me encantei e falei, se tiver o próximo, amiga, tô dentro. Me chama que eu vou estar dentro. E eu sei que essa mensagem do segundo capítulo, né, foi de um momento de dor, né? A gente falou aqui em várias oportunidades com as mulheres que passaram aqui, né? Pela dor ou pelo amor, pela dor ou pelo amor, né? E como é que foi isso pra você, Adri? Foi pesado, Pesado, né? mas foi um grande aprendizado. E agora na terceira, eu posso falar sobre como que foi o processo depois da dor. A cura, né? E é muito bonito, é muito lindo e muito gostoso. Ansiosa por esse capítulo, gente. Que legal. E pra você, Dê, como é que foi esse processo de escrita, desde o momento que você aceitou até o momento que você entregou o capítulo? O que você viveu aí nesse meio tempo? Tarsis, quando eu recebi o convite, né, eu fiquei maravilhada, porque eu já tinha acompanhado algumas coautoras de outras edições que eu já conhecia e realmente são mulheres brilhantes que fizeram muita diferença na contabilidade, né, e em outros segmentos também. E vindo de você, um projeto de uma contadora também, eu não podia recusar. Né? Então, assim, fazer parte desse projeto para mim é escrever um capítulo da minha vida com o olhar de que o que eu vou fazer para ajudar outras mulheres que passaram pelas mesmas situações e que estão lá dentro, eu sou uma coitadinha, eu não vou conseguir me superar. Então, assim, a gente tem que transformar. A mulher, por natureza, ela é transformadora, né? Ela é genitora por natureza. Então, isso me encantou muito e eu só tenho que agradecer participar desse projeto. Odri, e depois dessa terceira edição, que eu acredito que trouxe mais leveza, né? Não sei se essa palavra representa essa terceira edição, esse segundo movimento. Como é que você enxerga isso dentro da tua vida, esse momento de leveza? Eu sei que profissionalmente você passou por muitas questões de assim, isso eu não aceito mais, isso eu não quero mais. E você foi ousada e corajosa também na sua vida profissional. Como é que foi trazer essa leveza para a tua vida? Não foi, está sendo Está sendo. maravilhoso. Eu tô mais leve, não carrego mais pesos que não são meus. Isso traz uma leveza que não tem nem como descrever. É só quem tá carregando um caminhão de tijolo e passa a não carregar nada. Então tá sendo assim transformador. Eu ainda estou em processo. Acho que o processo ele é eterno, né? Mas eu ainda estou em processo, mas está sendo assim apaixonante, digamos assim. É legal a gente reconhecer isso, né? Eu estou na jornada, mas eu já tenho muito que transbordar, eu já tenho muito que falar com outras pessoas. A Adri, num evento que nós fizemos lá em Maringá, chegou para mim e falou: Tarsis, eu quero palestrar, eu quero falar, eu quero. Eu falei: quem é essa mulher, meu Deus? Como é que foi essa experiência, Adri? Conta pra gente. Ainda mais, né, que você é prova viva do quanto eu mudei, né? Desde a época da E faculdade. você é prova viva do quanto eu mudei, porque desde a época da faculdade faz uns dias já, né, amiga? Já faz uns dias, Faz uns dias. Mas foi assim, eu não tenho como descrever. Eu só tenho a te agradecer mesmo, amiga, por tudo. E tá participando do seu processo também é maravilhoso. E é uma ajudando a outra. Eu acho que isso é muito lindo. Muito lindo, né? Odê, eu sei que você vive isso dentro
da tua profissão, dentro do que você acabei de conversar com a Ariane, dentro Sim. daquilo que você escolheu servir também, porque você está Sim. lá dentro do Conselho de Contabilidade, servindo e vendo muitas mulheres também passar por infinitas situações pessoais e profissionais, né? Como é que você vê esse transbordar também da tua vida e da tua história através desse livro também? Até ontem nós estávamos conversando, né, com algumas amigas, né, e que estão assim maravilhadas também de eu estar aqui. É o ressignificar da vida. Isso que é o mais bonito, né? Então, assim, é o que a Adriana está passando aqui também, né? Ela está ressignificando o sentido da vida dela e foi da mesma forma comigo. Então, assim, eu hoje sou coordenadora da Comissão Estadual da Mulher do CRC Paraná. É um cargo honorífico, não é remunerado, a gente trabalha para a classe, né? Então, dentro das prerrogativas do CRC Paraná, é registro, educação continuada e capacitação. Então, a gente foca muito nesse sentido de instigar a liderança feminina. E até para escrever, a gente está lançando um e-book também. Na próxima semana vai ser lançado pelo Conselho Regional de Contabilidade, contando os 22 anos da trajetória do CRC Mulher. Que legal! Então, nós passamos por várias gestões, um período que não existia tecnologia, não existia redes sociais, e a gente trabalhava no interior junto com a capital. Então, assim, a gente vê em 22 anos em tudo que se transformou, e um dos quesitos que a gente levou lá para o livro foi de que de junho de 2024 para junho de 2026, mais de 350 mulheres passaram a empreender na contabilidade. Então, assim, a gente está vendo que a gente está no caminho certo de estar levando, instigando essas mulheres a se destacar na profissão, se destacar nas entidades, né? Olha o teu exemplo, né? Você está no empreender, está com um monte de projeto, é contadora, está lá na OAB também, então é um exemplo para nós, e as novas gerações. Então, eu estou com 55 anos hoje, né? Então eu já passei por muita coisa, desde a contabilidade ainda era artesanal, eu comecei com 15 anos, né? Então a gente vê tudo que se tornou, e a nossa missão, ela é grandiosa, né? Nós somos uma ciência social, então assim, a minha obrigação perante a sociedade, estando ligada ao Conselho Regional de Contabilidade, é levar o exemplo e não deixar ninguém desistir e instigar a se renovar dentro da própria profissão contábil. Né? Que a gente está num momento de transição, mais um de tantos outros. A reforma tributária hoje vai transformar, impactar o trabalho da contabilidade. Né? Então, nós temos uma missão muito grande. Até hoje no café da manhã, eu estava tomando café com a Denisa e a gente conversando. Agora é a oportunidade. Vai vir grandes desafios, sem dúvida, mas agora é uma oportunidade para o profissional realmente se destacar, realmente trazer a relevância que é o contador, né? É uma oportunidade que a gente tem, né? E até a gente estava conversando nos bastidores a questão da prostituição do trabalho da contabilidade, né? Existem contadores e contadores. Todos, o cobrar não só barato para ter volume não é sinal de status para um escritório de contabilidade, porque hoje a gente está lidando com falta de mão de obra capacitada, né? A gente não tem isso. Eu tive uma época que eu tive 20 funcionários, né? Então hoje eu investi em tecnologia que eu não preciso mais de tudo isso e eu consigo atender a mesma demanda de clientes e me sobra muito mais hoje, que não era assim essa realidade no passado, com menos estresse. Com menos estresse, graças Hoje a Deus. nós temos muitas ferramentas que quando eu comecei a gente achava que era coisa de filme de ficção científica. Os Telefone Flintstones. celular, os Jetsons. Os Flintstones, os Jetsons. Os Jetsons, gente. Então, assim, era coisa que a gente não imaginava, né? Perdidos no espaço, quem diria, né? Elevador, tudo isso a gente não tinha isso com tanta facilidade, né? Você falou duas coisas. Você falou que você está trabalhando desde os 15 anos, você falou de uma missão, né? E aqui falando entre mulheres que têm ali uma profissão, né, parecida, cada uma trabalhando dentro de uma área específica e tudo mais. Odri, como é que você associa? A gente falou um pouquinho de propósito e de missão em outros episódios. Como é que você associa essa questão de ter feito determinada faculdade e cumprir com a sua missão aqui, baseado em tudo que você viveu e tudo que você viveu muito intensamente nos últimos anos, né? Você entende que tem relação a sua profissão com o seu propósito, com a sua missão? Não tem. Como é que é isso para Adriana? Para mim é complicado ainda dizer isso.
Não sei te responder. Mas eu acredito que não esteja ligada à minha profissão. Eu acho que pode estar ligada à minha transformação. Lindo isso. Lindo isso. Eu precisei passar por tudo que eu passei, eu precisei enfrentar tudo que eu enfrentei para eu poder chegar onde eu tô hoje. E a contabilidade fez parte disso. Não tem como, né? Não tem como. A contabilidade fez parte disso, tudo que. O direito fez parte disso, né? Por mais que não exerceu e tudo mais, mas o direito também fez parte disso. Gente, é um desafio. Hoje as pessoas falam até com mais naturalidade, mas fazer uma faculdade, depois tomar a decisão de vou fazer outra faculdade, finalizar outra faculdade, é um desafio muito grande. É finalizar e ainda depois falar, depois de 19 anos, largar. Aí tem o terceiro desafio. A minha frustração é não ter feito direito. Tá vendo? Só que eu me realizei no meu filho. Só que quando ele escolheu direito, eu fiquei sem falar com ele uma semana, porque eu só tenho ele de filho. Quem que ia tocar o escritório? E aí eu pensei, depois eu pensei bem, eu falei assim, não, eu não posso ter essa crueldade, que ele tem que ter a liberdade de escolher a profissão que ele quer, né? Não sou eu quem vou dizer o que ele vai fazer ou não. E hoje ele está vendo a necessidade de aprender mais sobre contabilidade. Então, se ele tiver no coração dele a necessidade de ir para um curso de ciências contábeis, para ter essa prerrogativa, não para que toque se eu tiver algum problema de saúde ou vier a falecer, ele tocar o escritório a partir dali, não é nesse sentido. É uma questão de o que vai somar com o direito. A gente trabalha muito junto com o direito. Contabilidade que trabalha muito separado do direito, ela não flui. Né? Então, o contador consegue tocar ali tudo dentro das prerrogativas legais, atender todo o fisco, mas aí, se o advogado ele não estiver conversando direito com o contador, as coisas não fluem, quem é prejudicado é o cliente. Então, a gente tem que trazer essa união, né? Assim como o Conselho de Administração está longe ainda dessa nossa realidade, né? São profissões extremamente complementares, né? Extremamente. Eu trabalhando todo dia, de mão dada, estando na OAB, né? É muito complementar. E é legal a gente ver como que hoje a cabeça das pessoas estão mudando, essa intersecção, sabe? De vamos fazer juntos, vamos trabalhar junto. Isso é tão gostoso, isso é tão legal, porque eu vejo muitas falhas também nos advogados, no sentido de achar que... Gente, vou contar. Vamos lá. Você sabe que a OAB, ela traz uma autonomia muito grande, um poder também muito grande para o advogado. E eu já encontrei 2 advogados que, por conta própria, Denisa, escuta isso que eu vou te falar, por conta própria, abriram seu CNPJ. E é claro que eles não sabem dos trâmites de um CNPJ. Aí o que aconteceu? Não sabia que quando você abre um CNPJ, você tinha que pedir a opção pelo Simples. Aí eles não. Aí quando eles, por alguma razão. Não, fora muito menos isso. Então, o que a OAB ensina? Abra o seu CNPJ. Você não precisa do contador, vai lá. E aí eles abriram, não pediram opção pelo Simples. Aí passou uns 4, 5 anos, decidiu procurar um contador. Não, mas eu já tenho a empresa. Mas você não tem contador? Não. E aí, infinitas declarações sem transmitir, que isso implica em custos. Implica em custos, multas e tudo mais. Olha que loucura, Adri. Então, você vê como é que é? Só para não pagar o contador. Só para não pagar o contador. Então, assim, nós precisamos uns dos outros, cada um no seu quadrado. Dentro do direito é tão claro esse negócio de você é trabalhista, você é tributarista, você é previdencialista. E por que o contador é genérico, né? Por que o contador... Somos hoje obrigados. Mas não somos. Hoje eu vejo muitos movimentos de contadores, especialistas de supermercado, que não é simples, não é fácil. Especialistas na área médica. E como é importante também a gente estimular, né, essa especialização, né, dentro das nossas áreas. Sim, Tarsis, eu venho da docência do ensino superior também. Sou professora de graduação e de pós-graduação há mais de 16 anos. Quer dizer, 16 não, já vai para 18. Meu Deus do céu, Jesus. O tempo passa. Nem façam as contas, né? Mas o que a gente tem visto dentro dessa questão? O contador, a base da contabilidade, ela é uma só. É igual a medicina. Né? Então, depois você escolhe o segmento, mas a gente
nem sempre você vai ter condições de pegar, eu quero só supermercado. Para você conseguir essa cartela de clientes, né, esse volume de honorários, você tem que ter feito outras coisas também. E não, o contador que é o contador, ele vai saber atender supermercado, a área médica, a área da advocacia, né, o agronegócio. Isso tem que ser natural para o contador, porque são normas. Então, assim, da mesma forma o direito, né? Mas o direito, você tem a opção de escolher lá, que é um pouco mais complexo, que eu quero criminal, eu quero empresarial, eu quero direito de família, eu quero agro, né? Então, assim, são possibilidades diferentes dentro de cada categoria profissional. Já na contabilidade não tem isso. Na contabilidade você é obrigado a sair da faculdade sabendo fazer tudo. Tanto que nós temos o exame de suficiência, que é diferente da OAB. A OAB você pode escolher, né? A contabilidade não, é o que cair na prova. Verdade, né? Já começa aí. Sim, e tá errado? Não. Eu sou uma das que luta para que continue cada vez com mais grau de dificuldade, porque o mercado seleciona. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de formar turmas no ensino superior, que as faculdades não sabem vender contabilidade, a ciência contábil não sabe, porque o nosso curso tinha que ser o mesmo valor de mensalidade que o curso de direito. Nós temos muitas prerrogativas junto com a OAB também. Então, por que o nosso curso é o mais barato? Né? Então, assim, já começa pecando por aí, porque o aluno que vai escolher, ou ele escolhe porque é o curso mais barato, ou porque ele acha que gosta de matemática, mas matemática não se vê muito pouco dentro de contabilidade. É verdade. Por que as pessoas têm essa noção da matemática, né? Sem noção. Que engraçado. Até não, ela fala, ela é contadora, ela que... faz a conta aí pra mim. Não Gente, somos matemáticos, nós somos contadores, né? A gente entende muito bem de raciocínio lógico, né? Sim. Que é muita decisão ali dentro da contabilidade. A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata. Né? Então, assim, não é que 1 mais 1 é quanto é que você quer. Então, a gente viveu essa piada muitos anos. Né? Mas por quê? Por causa que existia uma realidade no passado da sonegação, os fiscais cobravam propina, que o contador, muitas vezes, ele estava sujeito àquela situação entre empresa e fiscal. Hoje a gente não tem mais isso. Né? Hoje a gente tem vários canais de denúncia, vários canais que nós somos fiscalizados também. Existe hoje a fiscalização randômica que filtra o mercado. Mas aí é difícil você pegar aqueles contadores que vendem uma contabilidade por R$50, por R$100. Você não entrega. Então, assim, você tem a possibilidade, está errado, é a liberdade econômica. A gente já levou essa discussão várias vezes para a plenária do CRC. E o que foi a resposta? O mercado seleciona, porque tem que ver o que está dentro do contrato dele. Né? Então, se ele vai ter que fazer todas as prerrogativas, o básico ele tem que entregar. Então, as obrigações, não pode ter multa, a escrituração do balanço tem que estar corretíssima dentro da regra que cabe a cada tipo de empresa. Né? Então, aí que o mercado vai selecionar. Então, assim, o CRC faz alguma coisa muito. Então, a nossa anuidade, ela é muito bem investida no CRC. Hoje nós temos a escola técnica que os cursos são gratuitos. No Paraná, nós somos mais de 35.500 contadores. A participação ainda é muito pequena dentro das escolas técnicas, né? Que bate lá uma média de 700 participações, né? Algumas 1.000 participações. Mas para 35.500 contadores, de graça e divulgado, então tem que ter muito mais iniciativa do contador. É isso, né? Falamos bastante aqui das nossas profissões, do que estudamos, do que decidimos, né, estudar dentro das nossas vidas, mas eu quero saber quem são as mulheres que estão aqui. Quem é a Adriana, além da profissional, além do trabalho, além do que você decidiu estudar tecnicamente para sua vida? Quem é a Adriana fora aí do trabalho dela? Fora do trabalho, a Adriana é uma pessoa muito sonhadora, ousada, meio doidinha, porque eu falo que eu vou fazer as coisas sem saber como, mas depois eu me viro e faço. É dessa forma que eu me enxergo hoje. Aventureira, amo fazer trilha, ir pro meio do mato, acampar. E gosto muito de curtir os momentos, a natureza. E hoje eu tô valorizando muito a paz. Você sempre foi assim, Indri? Como é que era no passado? Como é que você chegou
Porque isso é um autoconhecimento, né? Sim. Entender o que eu gosto e priorizar o que eu gosto. Claro que a vida a gente não faz só o que a gente gosta, Uhum. mas entender que sim, eu vou priorizar isso porque eu mereço hoje, porque eu me permito isso hoje. Uhum. Como é que foi essa jornada? Como eu disse, a jornada foi dolorosa. Uhum, E eu era uma pessoa muito estressada. Você me conheceu numa época muito estressada. uhum. Até aconteceu uma coisa engraçada. Domingo, fui almoçar com uns amigos e uma pessoa virou pra mim e falou assim: Você sempre foi calma assim? Aí eu falei: Não. E ele achou engraçado. Porque acho que ele não consegue me imaginar estressada. E eu achei engraçado aquilo também, né? Porque só eu sei o quanto eu já fui muito estressada. E eu até comento no livro que foi como uma forma de defesa, Sim. né? E conforme foi passando a vida mesmo. É muito peso, muita responsabilidade que a gente Sim. carrega. E isso me tornou uma pessoa muito, muito estressada, querendo carregar o mundo nas costas, querendo dar conta de tudo, querendo fazer tudo. E depois de um tempo a gente percebe que não precisa fazer tudo sozinha, que a gente pode ter uma rede de apoio, Que conhecer delícia pessoas. isso, né? Com certeza. E que eu não preciso fazer tudo sozinha, que eu posso pedir ajuda. Eu acho que esse foi o principal ponto, que eu posso pedir ajuda e não preciso fazer tudo sozinha. E foi um momento que eu decidi dar um basta em tudo e priorizar a minha saúde mental. E como é que foi essa vulnerabilidade de chegar e falar, me ajuda, me dá a mão, eu preciso de você? Muito difícil. É. Muito difícil de assumir. Porque pra mim depender dos outros, pra qualquer coisa, é uma coisa muito difícil. Porque eu não gosto de depender dos outros, então eu prefiro eu ir lá fazer. Eu vou lá, faço, tá resolvido. Agora, quando eu dependo de alguém, e quando eu peço ajuda eu dependo de alguém, é um movimento muito difícil. Mas é um movimento que eu tive que aprender. E tô aprendendo ainda também. Confiar? Confiar, me deixar ser vulnerável, ser frágil, não preciso ser forte o tempo todo. É isso. Que lindo, né? Lindo mesmo. Que lindo, né? E é engraçado que eu já não vejo dessa maneira. Como que as pessoas significam as coisas, cada um do seu jeito, né? Eu não vejo que pedir ajuda é precisar. Não foi essa palavra que você usou. Fragilidade. Não. Fraqueza. Depender? Depender, né? Porque, Dri, eu preciso da tua ajuda. É porque eu confio, é porque eu entrego. Eu vejo de uma maneira mais confiança. Porque se eu pedir ajuda pra Dri, é porque eu confio muito na Dri. Hoje eu enxergo desse É, jeito, né? mas nem sempre foi. Nem sempre foi assim. Porque eu já pedi ajuda para pessoas em que eu confiava, mas eu não tive retorno. Essa é outra sabedoria que a vida Com nos dá, né, certeza. Dri? Você saber Para quem? pra quem Pra falar, pedir. pra quem pedir, pra quem Sim. confiar, é outra sabedoria da vida, né? Sim. É lindo isso. E você, Denisa? Quem é a Denisa além da contadora? Nossa, eu sou muitas versões de mim mesma. Eu me reinventei no decorrer de 55 anos. Né? Então, assim, eu fui educada para casar, ser mãe, ter filho e cuidar de casa. Mas nunca me passou pela cabeça de ficar ali presa naquele mundinho de cuidar de fogão, cuidar de roupa. Não que eu não amasse cuidar, né? Mas assim, eu não levei sorte na questão de relacionamento. Eu casei para sair de casa, que é um erro gravíssimo. Hoje as mulheres não cometem mais esse erro, mas da minha geração, muitas passaram por isso, né? E dentro dessa dinâmica toda, eu foquei no meu trabalho. Então, assim, para mim, eu me realizava ali dentro do meu trabalho. Então, eu sempre procurei ser mais do que esperavam de mim. Então, assim, eu me ressignifiquei e eu tive muito apoio por onde eu passei das empresas. Eu levei muita sorte de trabalhar com patrões bem fora do tempo deles, né? Na década de 80, eu comecei a saber o que era auditoria e perícia quando eu peguei um colega roubando. E aí o patrão, né, eu chorei muito, porque assim, aquilo lá me chocou, porque eu nunca imaginei viver uma situação daquela, eu ter que pegar, e na minha cabeça eu estava sendo um X9, dedurando, mas aí ele me explicou, né, o que era auditoria, que eu fui para esse mundo, que eu me encantei, e assim, eles me apoiaram em tudo, desde de estudar, desde quando eu vim para Maringá mesmo, eu fui trabalhar numa empresa bem grande, e eu fui muito bem acolhida, né, então assim, eu tinha o apoio de colegas
colegas ali, e não só de mulher. Então, o que me chocou muito nesse decorrer dessa trajetória é que, assim, a gente que luta para integrar as mulheres nesse ambiente, não só da contabilidade, mas de forma geral social, é que, assim, a gente não pode ser concorrente uma da outra, a gente tem que se apoiar. Isso é sororidade. Né? Então, a gente não pode falar de liderança feminina se uma está ali querendo guerrear com a outra por poder, por se aparecer. Não, não é esse o sentido da coisa. Então, assim, eu foquei muito nisso. Então, assim, dentro do meu ambiente de trabalho, ambiente acadêmico, eu fui muito questionada por ser questionadora. Então, assim, eu nunca me satisfiz de ver coisa errada e ficar quieta. Né? Então, eu sou aquela pessoa solucionadora da coisa. Né? Então, eu sempre tive cargo de liderança dentro de faculdade, cargo diretivo, coordenar curso, projeto era comigo mesmo. Então, assim, isso foi muito significante para mim, porque, assim, eu fui uma vez chamada de burra pelo meu pai. Que a minha irmã ganhava R$ 5 a mais do que eu, e eu era a burra porque eu ganhava R$ 5 a menos que ele. Então, até vou contar aqui, nunca contei isso, no livro também não vai estar. Eu mudei de emprego porque uma pessoa que era fornecedor desse primeiro emprego que eu tinha me viu chorando. E aí falou, você quer trabalhar num outro cliente? O cliente está precisando de uma pessoa igual a você. Aí eu quis, mas assim, eu fui muito aceita, né? Eu continuei com a amizade onde eu trabalhava, fizeram o meu acerto e eu fui trabalhar nessa outra empresa. Tarsis, eu peguei meu salário inteirinho, na época a conta era no Banestado, antigo Banestado, a pessoa falou, nossa moça, mas você vai levar tudo isso de dinheiro, né, na mão? Daí eu falei assim, eu quero tudinho. Aí peguei o dinheiro, enfiei dentro da bolsa, cheguei em casa, meu pai almoçando, eu joguei na mesa, falei, olha pai, eu sou tão burra que eu ganho mais do que o senhor. Isso, assim, marcou muito para mim, sabe, Tarsis? Porque, assim, aquilo ali para mim foi um momento de rebeldia, mas para mostrar que eu não era burra, eu só não tinha tido a oportunidade. Foi aí que eu não me recusei mais oportunidade nenhuma. Então, assim, eu quero, eu mereço, eu consigo, eu vou buscar a oportunidade para me capacitar para estar ali dentro daquela possibilidade que eu quero. Né? Então, assim, tudo que uma mulher hoje quer, a gente tem as possibilidades. A questão da união, de apoio, né? Então, assim, a gente participar desses movimentos é acolhida. Acolhida. É muito mais ouvir, né? Porque a gente está passando por um momento de muita violência contra a mulher. Né? Então, a gente teve um momento muito trágico de que uma contadora da Bahia foi assassinada nas redes sociais, aí filmado. Isso mobilizou muito nossa classe, né? Porque, assim, a contabilidade, a contadora, ela é mais centrada, né? A gente sofre muito, a gente se cobra muito, é aquela profissão que já na nossa natureza é mais séria. E a gente ainda percebe que muitas mulheres são uma segunda fonte de renda. E isso daí eu nunca quis isso para mim, né? Então, assim, eu sempre reformulei, nunca fiquei desempregada. E nunca, se eu tirei férias, assim, olha, 30 dias, durante todo esse tempo que eu comecei em 85 trabalhar, né? Sempre registrada, sempre trabalhei. Depois que eu empreendi, em 92 eu abri a minha empresa. Se eu tirei, assim, acho que uns 2 anos, 30 dias direto, foi muito. Acho que só foi quando eu casei e depois logo que eu tive filho. Mas eu nunca consegui tirar 30 dias direto de férias. Então, assim, a minha ressignificação é mostrar para todas as mulheres, elas têm possibilidade de conseguir, sim. Né? Basta querer, basta erguer a cabeça, bater no peito e eu consigo. Mas, Dê, você não acha que esse episódio da sua vida te endureceu? Você vê Muito, isso? Né? vejo. Endureceu e, assim, a gente trabalha muito com isso, né? Que até para vender o nosso trabalho, né? Então, assim, eu passei por uma mentoria recente, que aí ela perguntou assim, olha, mas você não vende você. Né, o que você fez de bom para todas as empresas, que é a questão de gravar vídeo, né, para as redes sociais. Né? Então, a gente está quebrando um pouco esse paradigma mesmo, porque a nossa geração é assim. Então, assim, se você conversar com a sua mãe, né, com as colegas que é da minha idade para trás, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. Né, de que é trabalhar, chegar em casa, trabalhar. Então, hoje a gente está ressignificando de ter um momento de lazer, ter um momento de companheirismo, de qualificação profissional, e aquele momento de não fazer nada. Então, o que me realiza hoje é estar na minha casa, curtindo, maratonando série
e à vontade, sem fazer nada. Né? Então, isso para mim hoje é significado porque eu só trabalhava. Quando eu não estava no ambiente de trabalho, eu estava trabalhando dentro de casa. Né? E, assim, o que eu me realizei mesmo foi quando eu tive o meu filho. Que eu, assim, desde a primeira gestação, que eu perdi a primeira, foi me realizar como mãe. E na minha cabeça eu tinha um menino. E a primeira gestação que eu perdi era uma menina. Então, assim, eu falei, não, mas tem alguma coisa errada, não tá casando, né? Aí veio o meu filho. Então, a realização da minha vida foi o meu filho, né? De ser mãe. Isso para mim foi gratificante. E quando você teve seu filho, você parou? Eu parei naquele momento do resguardo. Mas eu já tinha escritório, já trabalhava para dentro de empresa, então eu ressignifiquei ali. Que aí eu terceirizei o ambiente de trabalho, né? Até tive uma ajuda imensa da empresa que eu trabalhava, que era uma indústria de confecção bem grande, e eles precisavam terceirizar as costureiras e regularizar as costureiras que costuravam para eles. E aí eu terceirizei. Então, assim, eles me ajudaram muito. Legal. Então, assim, eu tive muita sorte, mas muito trabalho. Não existe sorte sem trabalho. Não existe. Tá um do ladinho do outro, né? Sim. Odri, se você pudesse definir as suas participações nos livros, né? Nos 2 livros, em uma palavra, qual seria essa palavra? Mágico. Mágico. E por quê, Dri? Ai, que pergunta. Porque é uma transformação que faz os olhos brilharem, a alma brilhar. Sabe quando você tá assistindo alguma coisa e você fica maravilhada? Acho que é por isso, algo mágico. Se ver, né? Acho que sim. Uma felicidade, Uma né? felicidade. Eu olho pra trás também, eu me sinto muito feliz de tudo isso, né? Muito bom. E você, Dri, Dê, qual seria essa palavra que define a participação no livro? E por quê? Realização e ressignificação, porque ali eu consegui escrever o outro olhar de fora, né? Então, assim, eu consegui colocar ali no papel coisas que eu não tinha coragem de tirar aqui dentro e colocar Que lá. lindo. E aquilo ali que eu coloquei vai ajudar muitas outras leitoras que vão ler aquilo ali, vão se identificar também com a história toda, né? Com o emaranhado todo e com o que elas podem fazer por outras mulheres também. Que esse que é o significado, né? A gente não pode plantar e deixar morrer. A gente tem que plantar e garantir que aquilo lá vai dar continuidade. Essa é a nossa missão. Leitoras e leitores, que você Leitores sabe, também. Dê, que a gente recebe muito feedback de homens também. Sim. Apesar da gente estar voltado aí para mulheres, olhando para as vidas das mulheres e tudo mais, entendendo os desafios que a gente está falando aqui, as vidas Sim. se identificam com tudo isso. É. Então, tem muitos homens que também leem os livros Sim. e se identificam com as histórias e compartilham. Gente, que legal! Os feedbacks são maravilhosos. Sim. Os feedbacks E é são diferente você contar a sua história falada e escrita. Escrita você consegue enriquecer ali, colocar coisas que na hora de falar você esquece e não tem o tempo suficiente para contar todo o enredo do que se passou, né? Então, assim, as dores a gente tem que transformar em vitória. Exato. Eu sempre pensei nisso, sabe? Assim, eu nunca me deixei me abater. Por nada. Então, assim, o endurecer é uma maneira de se proteger. Claro. Eu não consigo É um escudo. eu não consigo me entristecer. Dificilmente você vai me ver chorando. De alegria pode ser, mas se chorando por dor, não. Agora, se descer do tamanco ali, eu rodo a baiana. Então, eu tô com 2 exemplares maravilhosos. Não, ela aqui eu já adotei. Gente, eu vou falar, eu já falei em outros episódios, mas assim, vocês viram Best Friends, tá? Sim. É incrível como que as meninas que estão gravando juntas se Conexão. conectam, assim, Verdade. grandemente. E você falou como você consegue expressar no papel, muitas vezes, as coisas que você não pode falar, e o livro chega onde a tua voz não chega. Isso Com que eu acho mais certeza. impressionante, né? Esse livro vai pro exterior, esse livro vai estar em lugares onde a minha imagem não chega, a minha voz não chega, a tua, nossa, Sim. né? Não chega. Então, é você saber que vai transbordar por
lugares incríveis que eu não chegaria, por oportunidades incríveis. E eu acho que a gente chegou num momento do projeto muito maduro, Foi. com Uhum. coautoras maduras e com a mentalidade mais madura de entender que não é só um papel, não é só um livro, é um movimento. Até o nome eu mudei, Movimento Saber Mulher, porque o livro veio do Clube Saber Mulher, que é o clube de empreendedorismo feminino. Eu falei, não, é um movimento onde a gente vai somar outros movimentos, somar a movimentos oficiais, falamos do conselho e tudo mais, mas movimentos de outras mulheres que estão ali com a pazinha também. Não tá com uma retroescavadeira lá. Estão ali com a pazinha tentando ser luz na vida de outras colegas. Com certeza. Às Até... vezes, não é nem tão grande, mas outras colegas, né? Então, e falando nesse projeto, por decisão minha e da Ariane, 10 exemplares nós vamos levar para o 14º Encontro Nacional da Mulher, que acontece em Natal, do dia 24 ao dia 26 de setembro agora. E está sendo muito esperado, porque estamos 2 do CRC Paraná e nós temos coordenadoras em 27 estados, mais o Distrito Federal, mais a Comissão Nacional. Olha só. Então, assim, a expectativa é muito grande. Então, assim, a gente não tem como dar exemplar para todo mundo. Não dá. Então, a gente vai sortear no estande do CRC quem estiver visitando lá, que depois você vai fazer um vídeo para apresentar o projeto e como que você criou esse projeto também. E aí já começou o movimento? Já. Já começou o movimento de estamos aqui entre amigas de Maringá e vamos levar isso para o país inteiro e tudo mais. Já começou esse movimento de expansão? Então, porque assim, o nosso estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, são estados privilegiados. Nós temos colegas que faz parte da comissão que para atender cliente, elas têm que ir de jangada, de barco para atender. A gente acha que isso é uma realidade muito distante, né, Denise? Muito distante. A gente participa de vídeos, né? Então, assim, casa de madeira ainda, conexão difícil. Mas, assim, elas têm muita energia. É, assim, a vontade de fazer, vontade de crescer. Quando tem eventos aqui para o Sul, elas vêm de comitiva enorme. Né? Então, assim, é a necessidade que faz a oportunidade. E as mulheres, elas são guerreiras mesmo. Então, é um presente nosso de levar esse projeto maravilhoso seu para outras localidades também. E o privilégio meu ter essas mulheres maravilhosas aqui com do meu lado. certeza. Dri, o que é para você ser uma mulher que realiza duplamente? Duplamente. O que é ser uma mulher que realiza? Ai... Para mim, ser uma mulher que realiza é um orgulho. É um orgulho igual a Denise está falando. É muita luta, muito esforço, conseguir ter algo concreto, sabe? Um movimento muito lindo que une mulheres com propósitos, com fé. Fé. Com fé. Quanta fé. Meu Deus, quanta fé. Você sabe, Dri, que esses dias atrás, a gente estava fazendo um estudo bíblico que falava da fé. E lá, você vê que todo dia a gente aprende, né, gente? Sim. Nunca na vida, graças a Deus, a gente vai parar de aprender. E lá eu entendi quanta fé que envolve. Então é um movimento, que foi criado, que está unindo mulheres, que está unindo propósitos e que está trazendo, acho que, luz para a vida de muita gente. Então, eu fico muito orgulhosa de estar podendo participar duplamente desse projeto. Que legal. E para dentro, o que é uma mulher que realiza? Quando você ouviu pela primeira vez, Denise, quer escrever um livro? O nome do livro é Mulher que Realiza. O que veio na tua cabeça? Na hora que você me fez esse convite, eu falei, eu? Então, assim, a gente não se enxerga, né? Então, assim, a gente faz muita coisa. Você recebe elogios acanhados ou mais declarados, mas a gente não consegue parar e ouvir que você fez alguma coisa grande. Né? E a gente não se reconhece. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, ó, se você botar um ovo, cacareja. E assim, infelizmente ela já faleceu, mas o que isso significa? Tá? Se você fez um projeto que vai impactar a vida de outras mulheres, esse projeto é seu. É igual Mulheres que Realizam. Tarsis, você não tem noção da proporção que isso se tornou na vida de todas nós e de outras mulheres que vão ler esse projeto. A gente já falou isso várias vezes. Não chora não, tá? Então, e o ouvir participar desse projeto, eu fiquei assim encantada. Eu falei assim, nossa, mas eu sou merecedora? Aí eu falei, por que não? Sou sim.
Vou participar com muito gosto, porque assim, a minha história vai impactar e vai contribuir com outras mulheres também. Mas muito mais participar desse projeto ajudou eu muito mais conhecendo a história dessas mulheres maravilhosas e das outras edições também. Daí que eu ganhei o livro, né? Tinha a Michele, que participou. A Sim. Michele foi minha aluna queridíssima, E ela é minha colega amiga. profissional Amicíssima da Dri. Convidada da Dri, inclusive, para o projeto, né? Então, uma profissional, assim, de um gabarito tremendo. Então, assim, aquilo lá, eu falei assim, nossa, que honra, né? Você poder ter participado. Eu fui professora dela, mas ela já era profissional, né? E aí, assim, pra gente é grandioso participar, poder participar. E a nossa história que fica. Porque uma hora a gente vai... Materializada, né? Isso. Porque, assim, a gente não é eterno, né? Não é eterno, mas a gente tem que deixar esse legado para a posteridade, que é a mesma coisa do e-book da contabilidade que vai ser lançado semana que vem. A trajetória da comissão, para que as novas gestões, eles peguem o que nós fizemos e melhorem, para não morrer. Né? Então, assim, porque a história, ela se perde, mesmo hoje, em época de tecnologia e tudo mais, é igual os stories. Os stories ali passou 24 horas, some. Se você não deixar no Rios ali, ele não vai ficar registrado, né? Então, assim, as pessoas são muito imediatistas hoje, mas a gente tem que deixar esse legado. Né? Tem que deixar esse e legado. Preparar a posteridade. E você sabe que esse terceiro livro, ele é muito especial, porque, primeiro, a maneira que eu recebi essa... A Adri sabe, né? A Adri estava comigo, inclusive, no dia. Olha que delícia. Que eu recebi esse projeto e a maneira como eu decidi que ele seria apresentado. Então, nós temos 2 exemplares de livros onde você abre, você lê e você absorve. E a proposta nessa terceira edição é que a nossa leitora... A capa do livro é uma mão escrevendo. A nossa leitora escreva a história junto com a gente. A nossa leitora leia esse capítulo da Dri e ela pega a caneta e escreva lá, nossa, isso sim, isso não, isso talvez isso não, isso sim, o que eu aprendi, aonde eu quero mudar, ressignificar, aonde eu quero ser diferente, né? E, Dri, pra gente também já ir caminhando pro final do nosso podcast, como é que qual é a chave final que você quer deixar para a leitora dessa terceira edição, pensando que você quer que ela também leve para a vida dela aquilo que você escreveu? Porque a gente falou que isso é um legado, a gente falou que isso é uma materialização de muitas dores e de muitas alegrias vividas muito também, mais, né? Muitas dores, muitas superações e muitas alegrias vividas. O que você quer deixar para a leitora da terceira edição do Mulheres que Realizam, sabendo que ela vai participar da escrita junto com você, Dri? É muito importante você ir atrás e descobrir o que você precisa mudar na sua vida para você ter o resultado que você quer. Mas não adianta você descobrir o que você quer e ficar paradinho. Então, o meu recado é, depois que você descobriu o que você quer, ver que movimento você precisa para chegar lá. E é isso. Qual movimento você tem que fazer para conseguir chegar ao seu objetivo. E não ficar parado. Não ficar parado, ação, agir, né, Dri? Ação, agir. E a gente falou agora há pouco, eu vou repetir nesse episódio aqui, sobre o quanto agir não significa chegar dando um soco no estômago e descobrir a cura do câncer. Muitas vezes agir é você dar um pequeno passo. E a partir desse pequeno passo, a luz vem para o segundo degrau da escada. Sim. Você não tá vendo lá. Aí você sobe outro degrau da escada. Quanto agir é importante, muitas vezes uma pequena ação traz um resultado significativo para a nossa vida, Sim, né, Adri? Uma pequena reflexão. Eu mudo isso aqui um pouquinho hoje, eu vejo, nossa, deu esse resultado, vou continuar. Vai um processo, vai aumentando, vai melhorando. Depois que você vê, você já andou um montão. Muitos quilômetros. Muitos quilômetros. E você, Denisa, qual é o recado que você quer que a sua leitora leve para a vida e para o coração e para toda a geração dela através do teu capítulo, lembrando que ela vai escrever a tua história junto com você? Sim, qual que é o seu desejo, né, para o leitor ou para a leitora olhar para dentro de si e não ouvir que você nunca vai conseguir, ou que você não é nada, ou que você não é ninguém, que você não pode, né, para que busque se relacionar, conviver com pessoas que vai somar, não que vai diminuir, né? Então, esse livro está dando essa oportunidade para a leitora ou leitor se conectar com cada uma de nós,
né? E ali dentro se identificar com cada historinha, né? Cada pedrinha no caminho, Tarsis, a gente chuta. Entendeu? A gente passa por cima ou junta todas elas e constrói um castelo. Então, assim, essa é a proposta para essas leitoras, né? Para que elas olhem um outro olhar para as dificuldades da vida. Tudo passa, né? Nada permanece para sempre, nem alegria nem tristeza, mas a gente constrói, vai construindo cada dia. Viver o hoje é o importante. Né? E esse é o recado que eu deixo para todos eles. Maravilhoso. Obrigada, Dri. Ai, obrigada, amei, Denise. amei. Obrigada por estarem aqui. Amei. Segundo dia de gravação com Mulheres Extraordinárias, com histórias extraordinárias, que todo mundo que está aqui dentro ouviu hoje, né? Obrigada a vocês, meu carinho, minha gratidão a vocês que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio.